Bom, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada em mãos. Vamos abrir a palavra, as Sagradas Escrituras, num livro muito importante de ensinamento, chama-se o livro de Provérbios. Os provérbios, os ditados, os insights que Deus deu a Salomão e que são regra de vida espiritual e moral para o cristão. Diz assim a palavra do Senhor. O tema é mentiras que os crentes acreditam como verdade. Salomão diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente, os lábios, os que falam fielmente, são o seu prazer. Diz que os lábios mentirosos são abomináveis. Vamos ouvir o Espírito falar esta manhã. Aquilo que as pessoas acreditam, muitas vezes, não passa de uma grande mentira. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, louvores e adoração, engrandecimento, magnificência ao verdadeiro Deus, ao Senhor da verdade. A tua palavra é a verdade, e essa verdade precisa de ser proclamada, porque ela é libertadora. Por isso, Senhor, nesta hora eu me submeto. A minha suficiência vem de ti. Eu serei incapaz de ministrar esta palavra se o teu Espírito Santo não falar pelos meus lábios. Revela-nos as profundezas do teu coração, em nome de Jesus, e faz-nos crescer a todos na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nesta manhã ilumine os olhos dos corações de todos, e que a sabedoria de Deus seja liberada, ativada, porque nós temos a mente de Cristo. A minha oração é com fé, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos de Deus, aqueles que são selados, tem um selo que ninguém tira da tua vida, para a redenção. Aqueles que foram atraídos por Deus. Estávamos mortos em pecados e delitos, e Ele nos deu vida. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Os cristãos evangélicos estão unidos em sua crença. Nós temos uma crença, nós temos valores, nós temos princípios bíblicos que unem, ou deveriam de unir, todos os cristãos do mundo. Você sabe que cristão não é apenas a pessoa que anda com uma Bíblia debaixo da axila. Cristão não é apenas a pessoa que diz, de vez em quando eu vou à igreja. Cristão é aquele que crê no Evangelho verdadeiro e foi salvo. Pastor, o senhor disse Evangelho verdadeiro? Sim. Porque o apóstolo São Paulo fez referência, quando escreveu uma carta de alforria, de libertação às igrejas, os Gálatas, ele faz menção disto. Ele diz, olha, alguns vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas se um apóstolo, se um anjo vier dos céus e prega o Evangelho, além deste seja condenado, seja anátema.
Quer dizer que existe um evangelho verdadeiro que salva. E existe mentiras, ou existem mentiras, filosofias que tentam se passar por evangelho. Veja como é que Paulo explicou isto numa carta maravilhosa para uma igreja chamada de Coríntios, um lugar, uma cidade que havia muita idolatria, muita prostituição, muito engano, muita filosofia barata. Paulo escreve esta carta e diz em 1 de Coríntios 15: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Porque a igreja estava começando a ficar muito confusa, porque na ausência de Paulo, entrou um mensageiro de Satanás, que Paulo disse que era como um espinho na sua carne, e começou a falar mal do apóstolo São Paulo, começou a mostrar ao povo coisas que não eram verdadeiras, e a igreja se tornou uma igreja muito confusa. Então Paulo escreve e diz: eu vos lembro do evangelho que anunciei, que a igreja já estava se esquecendo do ensino da graça de Deus. Ele diz: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Aí havia gente na igreja que estava do lado do evangelho da graça. Agora olha o que ele diz: por ele, pelo evangelho que eu vos anunciei, sois salvos. Salvação vem de uma palavra grega, sotéria. Sotéria quer dizer salvação, libertação, cura, remédio, regeneração. Sotéria é a grande libertação. Quando alguém diz: Jesus, eu creio no evangelho, eu creio na graça de Deus, eu creio em ti, a Bíblia diz que ele é salvo. Então ele diz: por ele sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei. Então Paulo está dizendo: não aceite misturar a graça de Deus, o fermento da lei. Foi como eu preguei. Foi ele que Deus levou ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe revelou coisas inefáveis, lhe revelou o pacto da graça de Deus e instruções para a igreja. A igreja não pode ser instruída por Moisés. A igreja não pode ser orientada por ritos, cerimônias, sacrifícios, jejuns, batismos, porque isso é coisa judaizante. Então Paulo diz: olha, como eu vos preguei, se você retiver essa palavra, você é salvo, ou então você creu em vão. Meu Deus, quantas milhares de pessoas esta manhã e logo mais entrarão por portas que tem uma placa na porta dizendo-se igreja, e então eles ouvirão de tudo menos a palavra que salva. Por isso as pessoas muitas vezes creem em vão. Se eu chamo o povo e digo: meus irmãos, hoje eu vou distribuir óleo na igreja, isto é crer em vão. Eu vou dar uma chave, que é a chave que abre todas as portas. Eu mandei fazer 2.000, 3.000 chaves para você ter na sua bolsinha. Isso aí é vão. Então, para não ser vão, tem que ser o que, apóstolo? A verdade. Por isso é que ele diz: a palavra como lá vou preguei. Então, é como Paulo diz, não é como Moisés diz. A lei era fraca, diz Paulo aos Hebreus, inútil, nunca salvou ninguém. Então foi preciso se buscar um novo pacto, de melhores e superiores promessas. Agora, tudo em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, eu estou lhes passando, e alguém tirou aqui algo muito importante que eu queria passar à igreja. Onde é que está? Tiraram daqui. Tá bom, vamos lá. Então, por gentileza, o versículo 1 outra vez, de volta. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverai. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Todos os dias. Quando nós subimos neste altar, nós fazemos o povo se lembrar
Qual foi a palavra que os salvou? Agora vamos voltar ao versículo 2, que isto é importante. Por ele sois salvos. Se eu acender uma vela, sou salvo? Não. Se eu fizer sacrifícios, sou salvo? Não. Se eu fizer um jejum de um mês, eu sou salvo? Não, você vai morrer, mas não é salvo. Então diz, quem salva é o evangelho da graça de Deus. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas de grande alegria. Boas novas não vieram de Moisés, não vieram da circuncisão do prepúcio, não vieram daqueles 633 mandamentos do velho pacto. Isso não salvou. Tanto que não salvou, que Jesus teve que se fazer carne para trazer a salvação. Então, os que creem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, porque creram na palavra da graça, serão salvos. Veja como é que diz Paulo em Romanos 10, 8 a 13. Romanos 10, 8 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, então a salvação tem que ser confessada. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, e passares pelas águas, tu serás salvo. Então, o que hoje as pessoas acreditam? É uma narrativa. Que o que Jesus fez não foi suficiente. E que pena que me tiraram daqui. Eu queria tanto passar, tiraram. Tá bom, mas eu vou ficar com o que Deus deixou. Hoje em dia há uma narrativa de que a obra de Deus, de Jesus, não foi suficiente. Ele disse, tudo foi consumado. O que a igreja tradicional hoje, moderna, está dizendo? Não, não é bem assim. E então trouxeram um rito judaico, que só uma tribo de Israel, chamada os essênios, de onde vem João Batista e Jesus, eram primos, uma tribo batizou. O próprio João Batista, João o que batizava, disse, olha, eu posso vos batizar com água, para arrependimento. Mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então qual é o verdadeiro batismo? É da água? Foi a água, tem a capacidade de tirar pecados de alguém, lavar, purificar, ressuscitar o coração? Não, a água não tem esta capacidade. É um ritual dos judeus. Tanto que Jesus nunca batizou ninguém. O apóstolo São Paulo chegou a dizer, olha, eu batizei Stefanas, Gaio, Crespo, e não batizei mais ninguém. Você sabe que ele teve 3 ministérios, entre os judeus, entre os gentios e entre os reis. Então, enquanto ele estava entre os judeus, ele fez coisas de judeu, ele raspou a cabeça, ele circuncidou Timóteo. Mas ele disse, eu honro o meu ministério, eu vou para os gentios. Então, amados, se o batismo fosse condição sine qua non, ipsis literis, o que está na Bíblia, eu estou lhe falando a verdade. Se o batismo fosse condição de completar a obra de Cristo, Cristo não seria o único Salvador, o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando ele disse, consumado estum, está consumado, ali os pecados, a suficiência de Cristo, a nossa velha natureza, os impulsos satânicos, aquilo tudo foi por terra. Ele diz, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez novo. Então eu não posso ir ao passado. O passado é o passado. E até o Cristo. Paulo disse isso, olha, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não conhecemos deste modo. E ele disse aos Romanos 7, nós fomos chamados para pertencer a outro,
aquele que ressuscitou. Então não tenha medo da verdade. Pastor, por que o senhor não põe uma cruz aqui? Porque cruz é símbolo de maldição. Era a morte maldita da cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado ao lado de dois salteadores. Um semente da perdição, que xingava Jesus, o outro uma semente da salvação. Ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando chegares ao paraíso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele disse Jesus o Senhor, é porque ele era salvo, porque ninguém pode dizer que Jesus o Senhor se não for pelo Espírito. Então, amado, o sacrifício foi completo, a suficiência de Cristo foi total, o sangue dele foi inigualável, as palavras que ele pronunciou se completaram. Então Jesus é o único Salvador. Ele salva pelo poder da palavra, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: olha, lembra-te, você foi salvo por esta palavra. Fora desta palavra não há salvação. Eu quero ver agora o Senhor. Nós temos 180 anos de evangelho no Brasil, e agora chega o Senhor e diz: a salvação só é pelo evangelho da graça. E a história da igreja? Existem dúvidas. Deus pode fazer das duas formas. Deus pode fazer o que quiser, mas a regra de Deus, o padrão de Deus é este. Paulo disse isso, vamos lá, versículo 9. Com a tua boca confessais Jesus como Senhor, em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A boca tem que falar o que está no coração. Então, se Deus chamou, se o Senhor enviou o seu Espírito à tua vida, ao teu coração, a tua boca tem que dizer: eu creio em Jesus. E se você crer por causa do Evangelho e por causa da obra ímpar de Jesus Cristo, você é salvo. Sotéria, ser livre do diabo, do inferno, da condenação. Ser livre, você é livre para viver. Você foi predestinado, chamado, justificado e glorificado. Esta obra está completa. Esta obra está completa. Note o que Jesus disse através de Paulo aos Efésios 2. Ele diz: vamos ler todos em voz alta, vamos lá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então não vem de nós, não. Pastor, mas eu vim de outra igreja que me disseram que o homem tem livre-arbítrio. Não vem de vós. Mas então por que se prega livre-arbítrio? É uma mentira. É um mito. É Satanás querendo roubar a glória que pertence a Deus. Então o que Satanás diz? Não, você é salvo porque você. Agora, ouça o que eu lhe vou dizer, segura, aperta o cinto de segurança. Nem todos os que dizem ser evangélicos acreditam em Jesus e na sua salvação eterna de modo bíblico. Nem todos. Grande parte, até dos pregadores deste Brasil e do mundo, sequer conhecem a segurança da salvação. Não sabem que uma vez salvo é salvo para sempre. Jesus diz: não fostes vós, fui eu que vos escolhi. Não fostes vós. Jeremias disse: não cabe ao homem determinar o seu próprio caminho, é Deus. Estando vós mortos em pecados e delitos, Ele vos deu vida. Então, a cultura evangélica no Brasil não sabe muito sobre teologia, especialmente da reforma. Não sabe. E é fundamental para a igreja, porque se a igreja tem uma teologia sólida, um ensino de Deus sólido, verdadeiro, bíblico, tem uma base sólida. Porque nós vivemos num mundo de incertezas. Nós vivemos num mundo de distorções do evangelho nos nossos dias. Olha o que se transformou a igreja de Jesus, amado.
Vai aí nas mídias e você vai se arrepiar. Tem igrejas que na porta tem um contrato comercial com uma empresa grande de pipoca, e as pessoas entram para a igreja comendo o seu latinha, o seu cartãozinho de pipoca, Coca-Cola, igreja escura, paredes pretas, uma luzinha em cima do pastor, o pastor todo arrepiado, musculoso, camisinha apertada, calça piscando siri e tal, e ele faz umas expressões sensuais no altar, e o marido diz: pô, estou aqui na igreja, o cara está sensualizando para minha esposa. Então, uma vergonha. A igreja deixou de ter temor a Deus. A igreja deixou de ter reverência. Os cultos se transformaram num circo. Então, onde não há valores, visão, princípios, solidez, há o quê? Incertezas. Então foi a última reforma protestante que resgatou a verdade sobre a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática, tanto que um dos solas da reforma diz: sola escritura. Foi a reforma que resgatou a Bíblia Sagrada, porque a igreja católica era a única igreja de então, não acreditava na Bíblia. Diziam que o Papa é infalível, é um homem poderoso, ele tem o urbi et orbi, a bênção para todas as nações. Todo respeito, todo carinho, todo mundo gosta muito dele, mas então o Papa hoje não consegue nem falar, está doentinho. É infalível de quê? É falível. Vai morrer como nós vamos morrer. Vai para debaixo da terra como nós vamos para debaixo da terra. Então a igreja criou uma narrativa, a infalibilidade papal. Ele tem a bênção, urbi et orbi, para todas as nações. Ele, o que ele... Amado, eu vou lhe dizer uma coisa como Paulo disse. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Eu sou o menor, pode acreditar nisso. Na minha carne eu não valho nada. É o Cristo em mim. Então, a igreja tem que ter uma base sólida na Bíblia, regra de fé. O ênfase dos nossos cultos são as Escrituras, na graça, no único Deus. Só Jesus tem a glória. E é isso que protege a igreja das falsas doutrinas e do humanismo. Hoje a maioria das igrejas não tem um pastor, tem um coach. Então a teologia da reforma destaca que é Deus que governa todas as coisas, é Ele que traz a salvação, é obra exclusiva de Deus, de Jesus, através do Evangelho da graça de Deus. Não vos esqueçais que foi por esse Evangelho que vocês foram salvos. Por isso eu entendo, todos os nossos pastores têm que dominar a doutrina da graça, tem que dominar as 14 epístolas. Todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os ministros, os jovens ministros que vão ser reconhecidos como ministros da igreja, têm que dominar a doutrina da igreja. Sola gracia, sola gratia, só graça, sola fide, só fé, solos Christus, só Cristo. Não é Cristo e... Esse é o grande problema da igreja. Todo mundo diz que crê, mas é assim: o sacrifício de Cristo, a morte, a ressurreição, o único que ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, voltará. Mas temos que acrescentar aí alguma coisa, porque não é assim. Lembra uma senhora da nossa igreja que nos amava muito, um dia chegou aqui na frente e disse: eu preciso de jejuar. Eu disse: jejue. Não, mas vocês não têm a doutrina do jejum. Não temos doutrina de jejum, porque você jejua para quê? Para buscar poder, para vencer o diabo. Você tem alguém dentro de você que é maior. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo.
Ah, não, eu vou para um lugar de jejum. O que eu vou fazer? Não tem carteira assinada comigo? Vai para um lugar de jejum. Jejum traz alguma coisa à vida? Não. É um ritual que as pessoas fazem para buscar poder. Hebreus 2,14 diz: aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus o destruiu. Catargel. Se destruiu, como é que eu vou trazer o diabo aqui para dentro da igreja? Se nós somos propriedades exclusivas de Deus, como é que eu posso dizer que você precisa de um sacudimento, que você tem um demônio dentro de você? Você é propriedade exclusiva. Você está entendendo? Você está me ouvindo direito? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, só a graça, a fé, só Cristo. É isso que mantém uma igreja focada na dependência de Deus. Então, num tempo em que muitos cultos se tornaram um meio de entretenimento, a teologia da reforma, através do nosso ministério, está resgatando a adoração reverente. Nós rejeitamos inovações vazias, sabe, que não glorificam a Deus. Nós queremos o Espírito da verdade em cada culto que nós nos reunamos neste lugar. Então a reforma protestante valorizou a pregação fiel, expositiva das Escrituras, combatendo as tradições dos homens. Por isso, nós anunciamos a palavra com fidelidade, com profundidade, sem a diluir com o fermento da lei. Nada da lei. Nós vivemos por fé. Nada da lei. Gálatas 5:9 diz isso. Um pouco de fermento, pouquinho, pouco a pouco, pouquinho, leveda a massa toda. Se você der uma brecha e puser alguma coisa da lei no seu coração, toda a tua vida ficou levedada. Então a teologia da verdade, da graça de Deus ensina que a fé produz frutos. O cristão vive para a glória de Deus em todas as áreas da vida. Soli Deo Glória, somente a glória pertence a Deus. Então o evangelho da graça é evangelho transformador. Com todo respeito, vou repetir, Roberto, se me dá oportunidade, o que o irmão Roberto, pela primeira vez que eu lhe vi na televisão, o senhor foi direto. É isso, nós não podemos mercantilizar a palavra, nós não podemos fazer comércio com a fé das pessoas, porque há pessoas com necessidades muito, muito profundas, que só Jesus tem o poder de transformar. Não pode, o pastor não pode ser um enrolão. Não, porque eu recebi aqui uma coisa que me diz que o teu pai morreu, e eu estou tremendo aqui. Amado, diabo, carrega isso. Essa situação, amado. O povo de Deus tem sido enganado, porque lhe falta o conhecimento, tem sido destruído. Então a teologia ensina a fé verdadeira. O evangelho da reforma não foi um evento passado de 1525. Não, é um chamado contínuo. A fidelidade da Bíblia, amado, não podemos sair da palavra de Deus. Estas 63.779 conexões da Bíblia, escrita por 40 homens ao longo de 1500 anos, na Europa, África, Ásia, escrita em grego, latim, hebraico, aramaico. Esta é a verdade de Deus. Foi com o professor William Van Dyck que eu entendi que palavras em português, quando vistas no original grego, tem uma dimensão, o grego original da Bíblia tem uma dimensão totalmente diferente de uma palavra em português. Foi Van Dyck que me ensinou. Eu tenho com a letra dele escrito e plastificado. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, todo mundo diz, Deus amou o mundo, quem quiser aceita, quem não quiser, vira-lhe as costas. Não, Deus amou o mundo, do original grego mundo, quer dizer okumene. Deus amou o mundo da salvação. O mundo os odeia. Quem é este mundo? É o mesmo? Não, é Aion, o mundo da perdição.
Não os tires do mundo. Mundo aqui é o quê? Cosmos, a terra. Você vê, uma palavra em português tem vários significados na palavra original. Ainda existe um quarto mundo, chamado Hades ou Sheol, o mundo debaixo da terra chamado inferno. Então, se a pessoa não tem, amado, se o pregador não tem solidez teológica, e se ele é um mimimi, a igreja não evolui, não cresce, não avança, não amadurece, não tem avivamento. Então, nós estamos baseando a nossa vida em tudo o que Deus diz. Tudo o que Deus diz. Tudo. Há pouco eu estava dizendo, me tiraram daqui, apareceu agora. Estava debaixo do caderno. Deus é bom. Ele vai te dar em dobro, cara. Ele vai te dar em dobro. Mesmo com lágrimas, você vai ceifar com júbilo. Daqui a pouco tem um monte de gente aqui trazendo chave de carro. Pastor, eu comprei um Bide. Building your dreams. Carro chinês que você entra, não precisa nem dirigir, se cruza os braços, ele faz tudo. Um Tesla. Você deita no carro, dorme, ele faz Rua Maricá 320, chega lá, buzina, abre o portão, irmão Mário, cheguei para o culto. E ele vai, estaciona sozinho. Coisa de chinês mesmo, amado. Então, um alerta para a igreja, Deus fez o meu coração. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé. Mano, pense nesta palavra que nós vamos ver agora. Diz que há pessoas que se afastam da fé, apostatam, porque obedecem a espíritos enganadores e ensinos demônios. Aonde? Na chamada igreja. Não é no deck da barra. Não é na pedra da macumba, lá no recreio. É dentro de igrejas. Que espíritos enganadores e ensinos demônios estão sendo ministrados ao povo de Deus. E ele diz por quem? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Quer dizer, se um pregador mente, a igreja toda mente. Se um pregador está enfermo espiritual, a igreja está enferma espiritual. Se um pregador é um enganador, todo mundo da igreja é enganado. E é assim que se está vivendo com 93% da população cristã do mundo. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavras, por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum modo, vos engane. Ninguém vos engana. Paulo está chamando a igreja de Tessalonicenses, dizendo: ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o filho da perdição. Quem é que engana um povo de Deus? O homem da iniquidade, o enganador, o falso profeta. Jesus alertou isso, desde o livro de Mateus, que ele falou de homens que por dentro eram lobos e por fora tinham pele de ovelha. Está aqui alertado. Chegamos 2025 anos depois, estou aqui batendo na mesma tecla. Olha aí o erro, não se deixe enganar, olha o engano. Mas há pessoas que gostam. Elas têm problemas cognitivos, têm problemas mentais, emocionais, sofreram a vida toda, apanharam dos pais, a vida foi bárbara. Então ele procura uma igreja que tem um pastor desta forma, cara castigador. Agora você não vai ter relação sexual com teu marido 3 meses para poder jejuar. E o marido fica desesperado, subindo as paredes, bebendo água com limão gelado. Por quê? Porque
um lobo de pele de ovelha disse isso: as irmãs não podem raspar a perna porque perderam a salvação, não podem tomar banho de sabonete porque o Espírito Santo não gosta, não podem usar perfume porque Deus abomina. E é esta gente aqui, olha, enganando o povo de Deus. É por isso que alguns líderes, quando me ouvem, dizem: este homem é perigoso. Imagina qual é o perigo que eu ofereço: 1,69 m, 72 anos. Qual é o perigo? O perigo é em você conhecer a verdade. Este eu sou perigoso. Pode me chamar de peste como chamaram o apóstolo São Paulo, porque onde eu chego, eu contamino todo mundo com a graça de Deus, sem medo e vergonha. Não tem nenhuma vergonha, nenhuma vergonha. Eu sou um contaminador de vidas. Olha, nós estamos aqui, dezenas de pessoas, todos contaminados com a graça, mano. Todos. E ninguém te demoverá do que você já acredita, mano. Ninguém tem peito para isso. Mateus 24:3, assim que ele diz: no Monte das Oliveiras estava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, pediram: diz-me quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e a consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Você pensa que é brincadeira? Uma vez uma senhora veio aqui na frente e disse: eu preciso de alguma coisa que me faça sofrer. Eu disse: minha irmã, o que a irmã quer que eu faça? Eu sou casado, o que o senhor quer que eu case? Não, porque eu gosto quando o pastor é durão, ele ataca as ovelhas, ele tira a salvação. Eu preciso de jejuar, eu preciso de lamber o pó da terra, raspar os joelhos, fazer com que os meus meniscos fiquem extrusos, a patela apareça. Eu falei: irmã, está no lugar errado. Saia e vira à esquerda ou à direita, você vai encontrar esse lugar. Aqui não. Que você vai encontrar uma igreja temente a Deus, ensinada, sem mercantilizar. Porque quando faz mercantilismo, o povo desaba, não sabe viver, vem os problemas e ele não sabe o que fazer. Aí vai na cartomante, vai na quiromante, vai ver o cigano que leu as mãos, vai ver os búzios, e sexta-feira é católico, mas bate cabeça no centro, porque ele não tem solidez na sua vida. Então diz: pô, já rezei aqui tanto para que esse santo não fez nada, vou lá na macumba, vou bater cabeça lá, vou lá no Pai de Santo, receberam um passezinho. Porque imagina uma pessoa que tem Jesus e ir no passe, receber um passe, uma amôniazinha na cabeça. É um indecente o que se faz com as pessoas. Então quer dizer que há crenças contraditórias e incompatíveis, não podem ser aceitos como acontece hoje. A igreja contemporânea caiu em erros teológicos graves, mentirosos sobre Deus e sobre a salvação. Por isso a maioria das pessoas estão enfermas. Mateus 22:29 diz isso. Mateus 22:29. Mateus 22:29. Eu vou abrir aqui na Bíblia. Mateus, está lá? Aí, bicho, eu sei que o irmão não falha. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amado, não tem outra. Se eu não conhecer as Escrituras, eu erro. Então nós dizemos: casamento, luz com luz, da mesma igreja, da mesma fé. Tem que ter a aprovação de ambas as famílias. Tem que ter a aprovação da liderança da igreja. Tem que ter a aprovação da sabedoria de Deus. Sim, mas eu conheci um rapaz que a avó dele é uma vovó cabinda, que lança búzios, gente maravilhosa. Não, você tem um Deus que é amor, você não pode casar com quem não é do amor de Deus. Sim, mas ninguém manda em mim, eu vou casar. Ok, pode casar. Não vai dar certo. Eu conheci um senhor que tem uma verba grande, dinheiro, fizemos uma sociedade. Mas que sociedade há entre o justo e o ímpio, entre a luz e as trevas? Não faça sociedade com quem não é de Deus. Já é difícil com quem é de Deus.
Não se meta a arriscar a tua vida, o teu dinheiro. Não, porque ele tem uma verba. De onde veio essa verba? Quem é essa pessoa? Ele teme a Deus? Não, ele fuma, cheira, tem um craquezinho. Mas gente, aposto, gente boa. Primeira vez que nos conhecemos, ele me levou no Bar Shopping, no restaurante português. Comi lá um Zé do Pipo, um bacalhau maravilhoso. E no meio ele disse: você sabe que eu tenho uns dinheiros que eu trago não sei de onde. Ah, Maria, eu disse: oh glória, Deus respondeu. Saia dessa. Estou lhe dizendo à luz da Bíblia. Pastor, veio uma irmãzinha muito minha amiga e disse assim: o senhor pode dar o teu apartamento avalizando, caso eu não... Sabe o que as pessoas pedem quando você vai alugar? Não seja avalista de ninguém, você vai perder o amigo e o teu dinheiro. É a Bíblia que diz, não é o Miguel Ângelo que diz. Então nós estamos conhecendo algumas coisas muito importantes. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais, prodígios, enganar, se possível, a você, eleito de Deus. Se possível, o diabo quer te enganar. Mas eu acho que com você não dá. Show passarinho, não dá. Você tem olhos espirituais, não, você tem um radar. Você sabe onde está o perigo e você se afasta do perigo. Então, pastor, o senhor já introduziu a mensagem, agora me mostre quais são as coisas de alerta à igreja que os crentes dizem que é verdade e é mentira. Primeiro, costuma-se dizer que salvação pessoal depende de obras. 77% creem que devem fazer obras, ritos, cerimônias, batismos, sacrifícios, boas ações para ganhar a salvação. Poucos creem que a morte de Cristo na cruz foi o único sacrifício que removeu os pecados para sempre. Volto a dizer, quando Jesus disse está consumado, a justiça foi perfeita. A justiça de Deus foi satisfeita, o sangue foi derramado, o resgate foi pago, os pecados foram perdoados, a reconciliação foi alcançada, a morte foi conquistada, a salvação foi garantida. Aí vem um falso e diz: cuidado, salvação se perde. E a pessoa diz: perdi a salvação. Pastor, eu perdi a salvação, estou voltando para a igreja que eu perdi. Perdeu aonde? Vamos lá encontrá-la. Não, ali na rua Vieira Dias tem um trabalho de macumba, eu passei lá, perdi a salvação. Vamos lá buscar a salvação. Vai todo mundo para a praia da Barra buscar a salvação quando se batizam nos lagos, nas lagoazinhas ali da Barra. Amado, pelo amor de Jesus. Poucas pessoas creem na morte, ressurreição, a salvação garantida. Ele diz: consumatum est, está consumado. Quem é o homem para agora dizer que não tem que batizar nas águas? Efésios, vamos voltar, porque você tem que guardar isto. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ué, mas a igreja diz que faz obras para ser salvo. Não de obras, para que ninguém se glorie. Boas obras nós fazemos. Nós temos o samaritano, temos uma cesta básica, ajudamos quem ainda não tem muito entendimento da graça, que ainda tem necessidade, outros já deixaram, já não precisam mais. Fazemos boas obras, ajudamos as viúvas, ajudamos a viuvez das pessoas. Agora, boas obras não ganham a salvação. A fé não exige obras para a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós. Então eu vou te dizer, amado, seja grato pela tua salvação. Você sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos? Quando a pessoa não tem a certeza, quando uma pessoa morre, todo mundo leva muitas flores. Em vida não deram nada. Mas quando a pessoa morre, você sabe por quê? Que o remorso é mais forte do que a gratidão. Então, se você quer dar flores, dê agora em vida. Não espere a vovó partir e dizer: trouxe uma coisa. Não, ame a vovó, cuide do seu pai, cuide da sua mãe, ame o seu pai, ame a sua mãe, cuide. Deus vai te recompensar com isso, com longevidade nesta terra. Salvação não depende de obras. Segundo lugar,
Há uma crença errada, mentirosa, que diz que todo mundo vai para o céu. 2/3 dos evangélicos creem que todas as pessoas vão se reunir após a morte com os seus entes queridos. Mas somente os que creem e confiam em Jesus serão salvos. Só os que creem em Jesus serão salvos e irão para o céu. João 5, 28 e 29 diz isso: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, todos, semente da salvação e semente da perdição. E ele diz aqui: os que tiverem feito bem vão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal vão para a ressurreição do juízo. Existe ou não existem duas sementes? Existe. Apóstolo, eu vou dizer uma coisa, eu estou no Evangelho há mais de 4 trilhões de anos. Eu nunca ouvi isso. Você errou porque não conhecia as Escrituras. Como erram todos que não conhecem as Escrituras. Romanos 3, 22 e 23, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para que todos e sobre todos os que creem em Jesus, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos éramos pecadores, mas a glória de Deus veio e nos salvou. A mim, numa cama de um hospital, cada um tem uma história que se chama o testemunho, que você deve contar aos outros. Você deve contar para todo mundo o que Deus fez na tua vida. Então, só a morte e a ressurreição de Jesus podem restaurar o relacionamento com Deus. Chama-se religarem, religião, do latim. Então significa que a única forma de você se religar a Deus é através do Evangelho de Jesus. Não há outra forma. Terceiro lugar, muita gente crê, e não é verdade, que Deus, o único Jesus, o único verdadeiro Deus, o caminho, a verdade, a vida, aceita a adoração de todas as religiões. O Cristo Jesus, o ressuscitado. Então há uma tradição no meio dos evangélicos. Não, Deus aceita todos os tipos de adoração de todas as religiões. Pode ser cristianismo, pode ser budismo, pode ser islamismo, pode ser em crenças áfricas, pagãs, orientalismo. Deus recebe tudo. Não é verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura o louvor da macumba. Não procura. Não aceita. Sim, mas não aceita. Não aceita. Quem aceita o verdadeiro louvor? As palmas verdadeiras. A adoração que vem de um coração limpo, puro, mãos limpas, coração íntegro. Esse aceita. Esse aceita até um glória a Deus alto esta manhã, daqueles que são de Deus. Isso aí. Então Deus não aceita todo tipo de louvor de todas as religiões. Deus é ciumento, tem zelo. Sabe o que ele ordenou? A destruição dos ídolos. Como é que Deus vai receber a adoração de ídolos? João 4, 23 e 24, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes, não é da macumbaria não, são estes que o Pai procura. O Pai encontrou em você um adorador, verdade? São estes. Versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nenhuma religião, tirando o cristianismo, é verdade. Só há uma verdade, só há um Deus, Jesus Cristo. Só há uma verdade verdadeira, as Sagradas Escrituras. Fora disto não há salvação, não. Todas as religiões do mundo ou foram criadas pelo homem ou foram criadas pelo diabo. Você vê por que a igreja de Jesus tem batalha? Isto é uma batalha. Eu pregar isso que eu estou te ensinando, você diz a luta que algumas pessoas estão tendo dentro da mente do coração. Não, mas não é assim, é assado. Não é assim.
Quando Deus diz é assim, é porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Ele diz, fuja da idolatria. Não há comunhão entre trevas e luz. Então não guarde um trevo de 4 folhas na tua carteira, um charuto de um preto velho dentro do teu carro, debaixo do... Não ponha um negócio no teu pescoço, porque se você tiver alguma coisa condenada com você, ou dentro de você, ou na tua casa, ou no teu carro, ou dentro da tua família, você não vai resistir ao inimigo. Se eu tiver dentro da minha casa um ídolo condenado, eu estou dizendo, Satanás, você é dono da minha casa, faça o que quiser. O que é que eu tenho dentro de casa? 26 Bíblias e algumas delas abertas. Isso sim, você tem que ter dentro de casa. Quarto lugar, muitas pessoas creem numa trindade celestial, que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, deuses independentes. Amado, isto é incompatível, não está na Bíblia. 3 deuses não está na Bíblia. Está na Bíblia um Deus triuno, um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas o Espírito é o Senhor. Quando eu falo do Pai, eu estou falando do Filho. Quando eu falo do Filho, estou falando do Espírito Santo e do Pai. Jesus disse isso em João 10:30. Eu e o Pai somos... Não é 3? Você está negando a palavra do anjo da igreja. Eu e o Pai somos... Ai, meu Deus. Vovó dizia, Ave Maria. Eu e o Pai somos... Então não tem 3. Então onde foi criada a trindade celestial? Por Constantino, fundador da Igreja Católica. Versículo número 38. Mas se eu faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então quando você diz, Pai... Você está falando, Jesus, Espírito do Senhor. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Houve um tempo que eu li uns livros errados, há muitos anos atrás. Tinha um pastor que dizia, você tem que orar 1 a 2 horas com o Pai, 1 a 2 horas com o Filho, 1 a 2 horas com o Espírito Santo. Então eu orava 6 horas por dia. Eu ficava, Pai. E depois, terminou com o Pai, com a licença, agora eu vou com o Filho. Oh, Jesus. Terminou com o Filho, agora eu vou com o Espírito Santo. Oh, Jesus, Espírito do Senhor. Um dia Deus disse, eu sou um. Com quem você falou aqui? É com a mesma pessoa. Ah, Deus. Caíram as escamas. A cera dos ouvidos foi limpa. O véu foi arrancado. Eu compreendi a herança e a esperança dos santos. Então, cremos num único Deus que se manifestou de forma triúnica. Pastor, mas também ouvi dizer que o Espírito Santo é apenas uma força. Não. 2 Coríntios 3:12, em diante diz, tendo, pois, tal esperança, servimos de ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Veja, a lei desvanecia, não tem nenhum poder, mas os sentidos deles se embotaram, ficaram confusos. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o antigo pacto, o Velho Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, agora vem o segredo. O Senhor é o... então o Senhor é o Espírito. Quer dizer que o Espírito, às vezes está com letra maiúscula, não está? O Senhor é o Espírito é o Senhor é o Pai é o Filho, o Pai está no Filho. Isto é uma revelação, isto é um mistério. Mistério da piedade, saber que só existe um Deus. O único Deus. Quinto lugar, há uma crença mentirosa que diz que a Bíblia é para ser interpretada como cada pessoa decide e escolhe. Isso é um absurdo. Acreditar nisso é um absurdo. É surreal. É inacreditável que uma pessoa acredite que a Bíblia é para ser interpretada por cada um como escolhe interpretar. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então não é como eu penso, é como a Bíblia ensina. E se eu
entender isto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu só sou habilitado para a obra se eu for ensinado, repreendido, disciplinado pela palavra. Então não é como eu quero interpretar, é como Deus diz que é. Sexto ponto. Existe em 50% dos crentes uma ideia de que sexo extraconjugal não é pecado. Que Deus abençoa todo tipo de amor. Amados, sexo extraconjugal é pecaminoso, porque o sexo é reservado para o casamento. Pastor, mas 50% dos crentes dizem que não tem nada a ver. Sexo, ou casamento, ou com aliança, sem papel, com papel. Não. Quando uma pessoa casada tem sexo extramatrimonial, ela se encontra debaixo do pior momento de ira de Deus. Diz aqui em Malaquias 2,16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Odeia aquele que bate na esposa ou na esposa do marido. Odeia o que cobre com violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Então cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então Deus diz, eu odeio quando um homem ou uma mulher casados têm uma relação extraconjugal fora do casamento. Então os crentes dizem, não. 50% você põe 100 crentes, quem crê, quem não crê, separa. 50 dizem assim, não tem nada a ver, apóstolo, não vejo mal nisso. Isso é errado. Sétimo lugar, 40% dos crentes creem nesta mentira, que o aborto é livre e não é pecado. Amados, no Salmo 139, 13 a 17, diz assim, tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma, Deus diz, fui eu que te formei. Adiante. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, ainda a substância, sabe? Viram a substância ainda informe, ainda não tinha forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, preciosos para mim, Deus, são os teus pensamentos. Então deixa eu te explicar. O cristão tem que reprovar e se opor ao aborto. Por quê? Você acabou de ler comigo, tinha várias passagens mais, mas esta é muito interessante eu te dizer. Quem formou, quando há uma concepção de um homem com uma mulher, e se unem numa relação sexual, e naquele momento da concepção, quando o espertinho vai lá, e entra lá no ovo, neste momento da concepção, um novo ser já foi criado com todo o código genético humano. Primeiro é desse tamanhinho, depois vira assim, depois vira assim, depois vira... Naquele momento da concepção, em que o espermatozoide chega lá no óvulo, já está o código genético humano estabelecido naquela vida. Pode alguém tirar a vida de uma pessoa assim? Não. Nós não aceitamos, nós somos contra. Pastor, mas a prática do aborto é o quê? É um homicídio. Você matou uma pessoa que não podia se defender. Está lá dentro, no útero. Quer dizer que então, apóstolo, analisado isto, eu também posso entender que identidade de gênero não é uma escolha. Esse é outro erro da igreja. Porque diz que cada pessoa escolhe o seu gênero. Amado, não existe nascimento em corpo errado. Isso chama-se disforia de gênero. Não existe. Deus fez um homem, Deus fez uma mulher. A sexualidade foi definida por Deus. Então é erro dizer que o sexo de nascimento foi errado. Deus se enganou.
criou-me como um homem, mas realmente eu sou uma mulher, ou me criou como uma mulher e eu sou um homem. Isso é uma disforia, não existe. O mundo é cheio de desejos pecaminosos. Então, quando alguém faz uma transformação, ele mutila o seu corpo. Quem projetou esse corpo? Deus. Ainda o corpo era informe, Deus foi lá e fez os ossos. Então, mutilar o que Deus fez, Deus planejou. E eu vou te dizer uma coisa, há muitas vítimas do transgenerismo, pessoas que se mutilam, que mudam de sexo, depois morrem. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da criação. Como eu só tenho 2 minutos, eu queria terminar dizendo, há um pensamento em 44% dos crentes errados, de que o comportamento homossexual não é pecado. São mentiras que estão aí, as pessoas... Amado, é pecado, pois o sexo está reservado para o casamento de um homem com uma mulher. O resto é pecado. Romanos diz isso, 1:24, ele diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo em si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, contrário ao projeto de Deus. Versículo número 27, semelhante os homens também deixaram o contato natural da mulher. Homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem. Isso é o que Deus projetou. Os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente por sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição pelo erro. Você está vendo como é que se mente tanto? Porque, não, Deus ama todo tipo de amor, Deus ama, cada um faz o que é com o seu corpo, se quiser aborta, se não quiser não aborta. Ama o homem, a mulher, a mulher, a mulher. Não existe. Pastor, mas até igrejas existem hoje em que as pessoas, para não se sentirem rejeitadas, criaram uma igreja só estabelecendo esse tipo de área. Amado, isso não existe. Biblicamente não existe. O que eu creio, e você crê, e nós cremos, é que uma pessoa que vem sendo atacada nas suas emoções, e ela pensa que está num corpo errado, quando ela conhece a verdade liberta. Deus circuncida o coração. Pastor, mas pode uma pessoa que vive contrária ao projeto de Deus, pode vir para a nossa igreja? Pode. Está aberta, as portas estão abertas. E o que vai acontecer com uma pessoa que tem uma posição contrária à Bíblia sexualmente? Ela vai ouvir a verdade e vai chegar uma hora e vai dizer, pô, estou errado. Tem muita gente que é homem, mas faz cirurgia plástica, põe peito, não sei o que, tira isto, tira aquilo, não é? E depois um dia ele diz, pô, estou arrependido, eu nasci para ser homem, eu nasci para ser mulher. Eu quis lhe passar estas verdades, porque o versículo 28 diz a palavra do Senhor, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas inconvenientes. 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. Tem gente que não faz, mas aprova. A igreja Cristo Vivo tem uma posição bíblica. Nós não somos de briga, não somos de ataque, nós somos da verdade. Quando você conhece a verdade, você vai dizer, tá bom, todo mundo se respeita, mas eu creio que o aborto é condenável, a posição sexual contrária é condenável. Não há como cristão apoiar um comportamento contrário ao que Deus projetou, porque ele diz que é passível de morte. Quem procede e quem apoia. Então, meus irmãos, eu teria muito mais para vos falar. Mas nós temos que terminar aqui por causa do BRT, dos ônibus, enfim. E eu sei que há pessoas que moram muito longe, nós recebemos aqui pessoas que moram muito longe, muito longe. Com licença, estamos ao vivo para o mundo inteiro, mas eu ainda sou humano. Você ouviu a palavra, você conheceu a palavra, você sabe agora o que é verdade e o que é mentira. Persevere nesta palavra.
bata de frente com qualquer situação e diga: a minha posição é esta. Eu não abro mão do que Jesus determinou para a minha vida. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Graças te damos, porque de forma maravilhosa, Tu iluminaste os olhos do nosso coração para compreendermos como falso profeta, como filho da iniquidade, como os espíritos apóstatas tentam dominar, se possível, os eleitos de Deus. Mas os eleitos de Deus neste ministério não têm mais escamas nos olhos, não têm mais véus, já foram arrancados os véus. Agora nós podemos ver a Tua glória, Pai. Uma vida bíblica santificada. Vamos voltar agora aos nossos lares. E eu profetizo que o homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário não chegarão perto nem te tocarão. Toda arma que foi forjada contra você ou sua família não prosperará. Fortalezas, sofismas e altivez estão esmagadas debaixo dos nossos pés. Não nos atingirão. Toda ordem emanada do inferno, usando principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, pelo poder do escudo da fé, pela palavra, apagamos todos os dardos inflamados, Pai, em nome de Jesus. Vamos em paz, os anjos nos guardarão, viveremos a melhor semana da nossa vida. Nós acreditamos que Deus nos dará em dobro, que mesmo os que semearam com lágrimas vão ceifar com júbilo, Deus. Vamos em paz, cabeça erguida, brilhando. Cristo em nós é a esperança da glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo continuem se manifestando na tua vida de hoje e para sempre. O povo do Senhor diga amém, amém e amém. Não saia sem cumprimentar 2, 3, 4 pessoas, por favor. Vamos terminar cantando um corinho.